A compra de 30 carros de luxo pelo Tribunal Superior do Trabalho, com licitação de 10 milhões de reais, continua a ser notícia. Após pedido de deputado ao TCU, a concessionária que vendeu os veículos se manifestou. Na petição, um sobrenome conhecido no meio jurídico defendendo a empresa chama atenção: Barroso. O Victor Salina vai explicar essa história para a gente. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, são mais informações a respeito daquele caso, da compra dos carros de luxo da marca Lexus. Cada carro ali saindo por cerca de 350 mil reais. Uma licitação de 10 milhões de reais na compra de 30 carros, então, para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. E aí, o que acontece? O que se descobriu agora? Né? O envolvimento de um sobrenome, né? Um sobrenome bastante conhecido do meio jurídico, que é o sobrenome Barroso, ou seja, uma ligação com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Explico para a nossa audiência. Né? Depois dessa licitação, que foi bastante polêmica, a compra desses carros de luxo, um deputado estadual, Leonardo Siqueira, deputado estadual de São Paulo, pelo Novo, ele pediu que o TCU investigasse essa compra, essa licitação, para ver se estava tudo de acordo com a lei, com as conformidades. E aí, o TCU pediu a manifestação da empresa que venceu essa licitação, né? Que era a Kyoto Comércio de Veículos, que agora se chama Kurumá. A Kurumá, então, contratou 2 escritórios de advocacia. Um deles, é Barroso Fonteles Barcelos Mendonça Advogados, que é o escritório justamente do sobrinho do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o Rafael Fonteles Barroso. O próprio escritório, Gisiane, ele se apresenta como sucessor, né, da banca Luiz Roberto Barroso e Associados, que era o escritório do próprio ministro Luiz Roberto Barroso antes de ele assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Agora, depois dessa manifestação, dessa defesa da empresa, lembrando que ela não é uma representação contra ela, que ela apenas, o TCU pediu apenas uma manifestação da empresa, então depois disso, agora o TCU também vai se manifestar e aí a gente vai acompanhar aqui, trazer tudo para a nossa audiência. Eu volto com você, Gisiane. Marina Helena, mais um escândalo, né, para variar, e é impressionante, Marina Helena, como nós rodamos e paramos, de certa forma, no STF, em membros da família, em esposa, em sobrinho, em filho, tá aí mais um caso envolvendo o TCU, inclusive TCU, que tem Bruno Dantas que é um dos cotados para subir aí, para assumir a cadeira de quem? Do Barroso. Pois é, a gente vê que a órbita, né, da influência no Brasil, ela tem poucos nomes e sobrenomes, né, Geisiane? Essa que é a verdade. Isso aí não espanta ninguém. O próprio Barroso, gente, só em maio ele participou de 6 eventos, 6, patrocinados por empresas que tinham causas no STF, em que ele vai acabar julgando. Só em maio, 6 eventos. Então, assim, eles nem coram, né, em relação a isso. A gente viu aqui a esposa de Alexandre de Moraes ser sancionada e o seu escritório, né, tinha ali entre o que esse escritório fazia, exatamente atuar junto ao STF, né, em causas junto ao STF. Então, ainda colocava aquilo ali em destaque. Então, assim, isso aí é completo absurdo, né? Em outros países do mundo, isso jamais seria tolerado. Eu entrei com uma ação pública, né, contra o ministro hoje da CGU. Ele, inclusive, foi interpelado agora na CPMI do INSS, exatamente por que eu entrei. Porque o escritório, que foi fundado por ele, que tem as iniciais do nome dele, que estava com a sua mulher à época, que agora ele disse na CPMI que era ex-mulher, estava defendendo a Odebrecht numa ação em que a própria CGU estava negociando o acordo de leniência. Então, assim, infelizmente, esse é o suco de Brasil que a gente conhece. Quando a gente fala dos órgãos de controle, do judiciário, hoje, no nosso país, não tem nada mais importante do que alterar tudo isso. A gente precisa de uma reforma do judiciário, a gente precisa rever tudo isso que concerne esses órgãos de controle, porque esse tráfico de influências ele fica muito escancarado. Então, imagina, o ministro está negociando ali o acordo de leniência da Odebrecht e o escritório. E ele continuava sócio do escritório, nem para tirar o nome, ou seja, ele ia receber os dividendos, né, se aquele acordo reduzisse as multas da empresa.
Olha que maluquice que a gente vive nesse país. Agora, quando a gente vê um caso como esse banalizado, descobrir que o sobrinho do Barroso está intervindo aí para essa compra milionária de automóveis, não nos espanta, infelizmente.